Ele não queria justiça. Queria que o mundo sentisse a mesma dor, a mesma ferida aberta, o mesmo vazio que nunca fecha. Park Sae-ho-yi era só um garoto quando o mundo dele desabou. Não foi por escolha, foi por coragem. Ele defendeu um colega contra o filho do homem mais poderoso da Coreia e isso custou tudo. O pai dele perdeu o emprego, ele foi expulso da escola. Mas a pior parte ainda estava por vir. Pouco tempo depois, o pai dele morreu, atropelado. E o responsável era o mesmo garoto que ele tinha enfrentado, Jang Geun-won, filho do CEO do Império Janga. Eles tentaram encobrir como sempre fizeram. Só que Sae-ho-yi não aceitou o silêncio. Não engoliu o choro. Ele foi atrás e acabou preso. 3 anos. 3 anos de dor, de raiva, de promessas feitas no escuro de uma cela. Ele saiu de lá com um único plano: fazer com que todos que destruíram a vida dele pagassem. Não com sangue, mas com o que mais doía para eles: perder tudo o que tinham. Ele foi para Itaewon, um bairro onde ninguém se encaixa, mas todo mundo pertence, e abriu um restaurante. Pequeno, bagunçado, quase vazio no começo. Mas era dele. Era o começo da guerra. Só que para vencer, ele precisaria mais do que coragem. Precisaria de gente e de amor. Ele começou a juntar os que, como ele, já tinham sido jogados de lado. Seung-kwon, um ex-gangster que encontrou no Dambam um novo caminho. Hyun-yi, uma chefe trans que escondia mais talento do que muitos chefes premiados. Kim Tony, meio coreano, meio africano, que só queria ser aceito. E então, ela apareceu? Jo Yi-seo. Gênio da internet, inteligência absurda, mas coração indomável. Ela se apaixonou por Sae-ho-yi antes mesmo de perceber e transformou o Dambam num verdadeiro império. Mas enquanto o Dambam crescia, os inimigos também se moviam. O CEO, Jang Dae-hee, não via aquele restaurantezinho como ameaça, até que percebeu que a raiva de Sae-ho-yi era mais perigosa do que qualquer concorrência. Era pessoal. E quando a guerra ficou séria, ele usou todos os meios sujos que conhecia. Suborno, sabotagem, ameaças. Mas Sae-ho-yi resistia. Cada golpe deixava cicatriz, mas também o deixava mais perto do topo. Enquanto isso, Sua, a garota que ele tinha amado por anos, agora estava do outro lado, trabalhando para o império que arruinou a vida dele. Ela também carregava dores, também fez escolhas. Mas no fim, ela hesitava. Porque mesmo sendo leal ao chefe, ela sabia que o que fizeram com Sae-ho-yi nunca foi justo. E isso a corroía. Jo Yi-seo via tudo isso. E sofria em silêncio, porque ela amava um homem que ainda olhava para outra. Mas mesmo assim, ficou. Lutou. Fez do Dambam uma empresa poderosa. Enquanto isso, Jang Geun-soo, irmão caçula do vilão que matou o pai de Sae-ho-yi, se juntava ao Dambam. Queria romper com o passado, recomeçar. Mas o coração dele também se partia, porque ele também amava Yi-seo. E sabia que ela nunca olharia para ele como olhava para Sae-ho-yi. Se você já amou em silêncio, sabe como dói assistir alguém amar outra pessoa e, mesmo assim, continuar ali. Foi isso que Geun-soo fez, até que não aguentou mais, e voltou para o império da própria família. Dessa vez, não para apoiar, mas para destruir por dentro. Enquanto o Dambam crescia, Sae-ho-yi carregava um fardo maior. A raiva, o desejo de vingança, o peso de não poder errar, porque cada erro era um passo a menos na escada que ele subia. E o topo era a queda do homem que destruiu tudo que ele amava, o CEO Jang Dae-hee. Mas mesmo com tanta força, Sae-ho-yi ainda não via. Ainda não entendia que algumas guerras se vencem, não com ódio, mas com amor. E essa lição ele aprenderia da forma mais dura. Quando a guerra começou a pesar mais do que a esperança, Sae-ho-yi percebeu que estava mais sozinho do que nunca. O sucesso do Dambam não apagava as noites sem sono, nem o vazio que crescia cada vez que ele lembrava do pai. Ele tinha vencido batalhas, mas por dentro ainda sangrava. E o Império Janga, mesmo enfraquecido, não recuava. O CEO Dae-hee via em Sae-ho-yi uma ameaça pessoal. Já não era só uma disputa de negócios, era uma guerra de orgulho. Foi então que o impensável aconteceu. Yi-seo foi sequestrada, não por engano. Ela era o coração do Dambam, a mente por trás de tudo, e o CEO sabia disso.
O sequestro foi um recado cruel, uma tentativa desesperada de quebrar Sairoi por dentro. E funcionou. Por um momento. Porque naquele instante, ele entendeu que já não lutava mais só por vingança. Lutava por ela, por todos que acreditaram nele, por todos que encontraram no Dambam um lugar para existir. Ele abandonou tudo. Planos, reuniões, contratos, foi atrás dela com o coração na mão. Não importava se perderia a empresa, a guerra, ele só queria ela de volta. Porque Issel não era só uma parceira de negócios, era o porto seguro que ele nunca percebeu que tinha. Era a única que ficava, mesmo quando ele se afastava. E quando ele a encontrou, amarrada, machucada, mas com o olhar firme, algo mudou nele. Ele segurou a mão dela e prometeu, sem dizer uma palavra, que nunca mais deixaria o mundo machucá-la daquele jeito. Foi ali, no silêncio daquele reencontro, que a vingança perdeu o peso e o amor tomou o lugar. Enquanto isso, Sua tomava esta decisão mais difícil da vida dela: entregar as provas que destruiriam a Janga. Ela sabia o que isso significava. Fim de carreira, fim das garantias. Mas também sabia que guardar aquele segredo era como trair a si mesma. Então ela entregou tudo: documentos, vídeos, registros, toda a podridão escondida por anos. Foi a escolha certa. Mas doeu, porque algumas escolhas que libertam também ferem. Com as provas em mãos, a justiça finalmente começou a se mover. O Império Janga começou a ruir. Investigações, manchetes, prisões. E o CEO Dai-hee, antes intocável, agora era só um velho cercado por processos e solidão. Quando soube que estava com câncer, ninguém mais se importava. Nem os filhos, nem os sócios, nem a sociedade que antes o reverenciava. Ele tinha vencido o mundo, mas perdido tudo. Sairoi assistiu à queda do homem que destruiu sua vida, mas não sorriu, porque ali entendeu que a dor não desaparece quando o inimigo cai. Ela só muda de lugar. E nesse novo espaço, ele escolheu preencher com algo diferente: reconstrução, recomeço, amor. Ele uniu tudo o que construiu e fundou o IC Group, ao lado de Issel, Hyun-yi, Seung-kwon e até Geun-soo, que voltou arrependido e pronto para mudar. Juntos, eles criaram um novo império, mas com valores, com propósito. Um império onde ninguém precisaria se curvar, esconder quem é ou engolir o choro. Se você também carrega uma escolha que doeu, sabe como é difícil perdoar. Não o outro, mas a si mesmo, por ter amado demais, por ter lutado sozinho, por ter acreditado quando todos duvidaram. Foi isso que Sairoi enfrentou. No fundo, ele não queria vencer o Janga. Ele queria se encontrar. Entender quem era sem a raiva, sem o passado pesando nos ombros. E foi Issel quem mostrou esse caminho. Quando ele se declarou, enfim, foi com a sinceridade de quem já perdeu tudo e mesmo assim ainda escolhe amar. Ela não chorou. Só sorriu, como quem esperou por aquele momento desde sempre. E eles se beijaram, não como dois apaixonados, mas como dois sobreviventes, que passaram pelo fogo e ainda assim escolheram florescer. Sua seguiu seu próprio caminho. Abriu um restaurante. Simples, mas honesto. E reencontrou a si mesma ali, entre panelas e receitas. Hyun-yi foi reconhecida como chefe premiada. Seung-kwon virou mentor de jovens que, como ele, vieram de lugares difíceis. E Geun-soo aprendeu a deixar ir. Aceitar que amor também é saber partir. Se você já segurou o choro para não desmoronar na frente de alguém, sabe exatamente o que eles sentiram. O tempo passou e, com ele, as feridas começaram a cicatrizar. Não sumiram. Ainda doíam em dias nublados, em músicas antigas, em cheiros que lembravam ausências, mas já não sangravam. Sairoi, agora CEO do IC Group, se tornava referência de liderança com propósito. Ele não esquecia o pai, nem a prisão, nem os momentos em que pensou em desistir. Mas ao olhar para frente, via algo diferente. Um futuro que ele construiu com as próprias mãos e com as mãos de quem ficou ao lado dele, quando tudo desmoronava. Issel era esse futuro. Sempre foi. Forte, intensa, às vezes impulsiva, mas verdadeira. Ao lado dela, ele aprendeu que amar também era vulnerável,
que nem sempre ser forte significa não sentir. Às vezes, ser forte é admitir que precisa de alguém, e ele precisava dela, como o chão precisa do céu para ter sentido. Como o silêncio precisa da música para se revelar. Se você já teve medo de amar de novo, sabe o quanto custa abrir o coração depois de tanta dor. Mas eles abriram, devagar, com cuidado. Cada abraço era um tijolo na casa que construíam juntos. Cada sorriso, uma lembrança nova para apagar as antigas. E assim, o amor que começou como admiração virou lar. Sua observava de longe, não com rancor, mas com aquele tipo de saudade que não machuca mais. Ela seguiu um caminho solo, mais firme. Aprendeu que às vezes a gente precisa perder tudo para se reencontrar. E quando olhava para Sai Roi e Yi Seo, sentia paz, porque no fundo, ela sabia que ele estava exatamente onde deveria estar. Geun-su seguiu tentando crescer, tentando curar o orgulho que o fez tropeçar tantas vezes. Mas dessa vez, sem máscaras. Ele pediu desculpas, voltou para o grupo, recomeçou. E até riu de si mesmo em algumas tardes longas no escritório, porque até os erros, um dia, viram histórias. Hyun-yi virou símbolo de superação. Ela, que já escondeu o rosto por medo de ser rejeitada, agora brilhava nos holofotes da gastronomia. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios. Eram os jovens trans que a procuravam dizendo: "Você me deu coragem." Seung-kwon era um deles, não trans, mas alguém que também precisou de coragem. Ele virou referência em reabilitação de ex-detentos. Mostrou que passado não define destino, que toda dor pode virar propósito. E Sae Roi, ele ainda acordava cedo. Ainda gostava de andar por Itaewon sozinho às vezes. Parava em frente ao antigo Dambam e sorria. A fachada agora tinha outra cor, mas ali foi onde tudo começou, onde ele encontrou família, onde ele fez promessas, onde ele, um dia, prometeu que faria o mundo sentir a dor que ele sentiu. Mas ali também foi onde ele percebeu que não queria vingança, queria paz, queria justiça, sim, mas não a justiça dos tribunais, a justiça que cura, que restaura, que transforma dor em força. Se isso te tocou, você sabe o que fazer. Porque essa história não é só sobre um garoto que perdeu tudo, é sobre cada um de nós, que já fomos traídos, que já carregamos revoltas silenciosas, que já olhamos para o espelho e nos perguntamos se algum dia tudo faria sentido. É sobre as escolhas que doem, sobre o tempo que não volta, mas também sobre o amor que chega, mesmo tarde. Sae Roi não venceu porque foi mais esperto, nem porque tinha mais poder. Ele venceu porque teve fé, em si, nos outros, no impossível, porque mesmo quando tudo dizia que ele não ia conseguir, ele não parou. E no fim, foi isso que fez a diferença. Agora ele caminha pela cidade como um homem novo, mas dentro dele ainda carrega o garoto que chorou ao lado do corpo do pai. E tudo bem, porque aquele garoto foi quem o ensinou a nunca abaixar a cabeça, a seguir firme, a fazer da dor uma ponte e do silêncio um grito de esperança. A história de Itaewon Class não termina com aplausos, termina com olhares, com reencontros, com promessas que, dessa vez, serão cumpridas e com a certeza de que, mesmo quando o mundo tenta te apagar, você pode reacender a própria luz. E quem sabe, a próxima história comece assim também, com alguém dizendo que não quer justiça, quer apenas que o mundo entenda o que é sentir dor.